E aí, galera? Na boa? Então, hoje eu assisti um fragmento de uma fala do meu amigo Rubem Alves. Esta fala aqui, ó. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, que as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar. Feito? Então, vocês perceberam que ele fez uma aproximação entre o espanto e a sala de aula. Para quem trabalha com a filosofia, a ideia de espanto, aprendizagem e espanto, não é uma novidade, a ideia de espanto. Mas, ouvindo a fala, eu lembrei da minha colega Franciele Grapiglia. Fomos colegas numa escola particular e lá nós discutimos muito sobre educação. E eu tive a oportunidade, através dela, o que eu agradeço, tive várias experiências em me relacionar com as crianças naquele período de alfabetização ou posterior, mas não naquele momento do conhecimento já mais consolidado. E nestes encontros nós falamos com as crianças várias coisas. Algumas vezes sobre poesia, outras vezes sobre disciplina, ética, né, o que é o certo e o que é o errado, mas eu me lembrei com muitas saudades de uma aula em que eu adentrei essa aula da Fran, da minha amiga Fran, e ela pediu para eu ir lá e o tema era a questão de tempo, o ontem, o hoje e o amanhã, e por consequência o uso adequado dos verbos. E eu estou contando isso conforme eu me lembro. Talvez não seja nem mais real, porque faz vários anos isso, mas de acordo lá com resquícios de memória. Um pouco de realidade, um pouco de ficção, porque eu já não me lembro muito bem. Mas enfim, a situação basicamente era essa. E aí, a questão do espanto. Eu vou contar essa história porque eu quero trazer a ideia de o professor manter-se no espanto, mais no espanto do que em resolver problemas. O professor como uma pessoa que vive naquele limite do responde e não responde, porque daí a criança fica acompanhando esse processo. O que aconteceu naquela entrada na sala de aula que eu me refiro? Eu levei um relógio antigo, de uns 100 anos mesmo, e as crianças tiveram a experiência de ouvir o relógio. Ouçam como era. Perceberam? Tic-tac, tic-tac, blum, blum, blum. E após ouvir este som, eu comecei a contar para eles que esta máquina, essa tecnologia, era uma tecnologia criada para contar o tempo. E que, para contar o tempo, o pêndulo se movia. E havia sinais sonoros, havia um pêndulo que marcava, mas uns sonzinhos menores. Tic, tic, tic. Então, tinha coisas menores que iam acontecendo nesse movimento de ir e de vir. E eu perguntei para elas, mas afinal de contas, crianças pequenininhas, né, afinal de contas, o tempo existe ou não?
E a questão aqui não é exatamente a resposta a que elas chegaram, se o tempo existe ou não, mas a fixação na questão se o tempo de fato existe ou foi inventado. E surgiram inúmeras possibilidades de respostas. Mas a única coisa material que elas tinham era aquela máquina que elas não conheciam, aquela máquina sem pilha, sem nada, que marcava o tempo. Que coisa fantástica aquilo! Movimentos para lá e movimentos para cá. Mantendo-se assim aquela curiosidade. Então, vamos às hipóteses. A hipótese é a seguinte, mas que interessante esse tempo, né? Mas esse tempo, o que lembra a vocês essa máquina, este movimento? E elas começaram a criar hipóteses até que se chega à ideia de ontem, hoje, amanhã. E que há um movimento infinito e que ao mesmo tempo há pontos. Há movimentos de contagem ali. Então veja que dentro do simbólico dessa criança, a filosofia da linguagem, simbólico, aquela possibilidade de traduzir em palavras a realidade. Veja, a realidade objetiva para ela, e para nós também, né? É estanque, está ali, um mundo que existe antes dela, mas ela tem um simbólico, e ela está aproximando a quantidade e as possibilidades de grafar de maneira alfanumérica todas essas possibilidades. E nós temos um tempo absolutamente abstrato, muito difícil para ela enxergar. E nós temos um instrumento que ela enxerga o movimento acontecendo. Eu tenho um abstrato e eu tenho uma coisa real. E ela vai no embalo do pêndulo, ela vai no imaginário e naquela coisa real. Imaginária, aquela coisa real. E ela interpreta a realidade. Que ela precisa buscar palavras para expressar essa realidade. Ela precisa se preocupar com aquele movimento e com a sua capacidade de dizer do movimento. Ora, alguém poderá me dizer, mas, professor, a questão não era tempo para se transformar depois em verbos? Para que a criança possa começar a trabalhar com a ideia do ontem eu cantei, hoje eu canto, amanhã eu cantarei? Pois é, mantendo essa criança no espanto e ela mantendo mantendo-se fixada nesta possibilidade de movimento, ora, trabalhar os verbos depois é muito tranquilo. As hipóteses todas as hipóteses que as crianças traziam, elas colocaram verbos. Tinham consciência? Não, não tinham consciência. Mas tinha alguém anotando as hipóteses. E foi muito interessante quando nós pudemos conduzir as crianças a identificar nas hipóteses quando o pêndulo ia para um lado, a pessoa disse eu cantei. Quando ia para o meio, ela dizia eu canto. Quando passava para o outro lado, eu cantarei. E as próprias hipóteses iam andando. Eu diria que, e até com a professora Fran, nós chegamos a conversar por várias vezes, eu, ela e mais algumas colegas, em como colocarmos a ideia das séries iniciais sob um ponto de vista filosófico. Ou seja, como migrar uma preocupação com a ensinagem e com manter a dúvida. A questão era como filosofar estas aulas, como fazer a aula um problema, e um problema insolúvel, que as crianças ficassem sempre procurando, e ao mesmo tempo que procura, adiante vai encontrando soluções para o agora. Aonde na preocupação com o que é o tempo, se ele foi inventado ou não, se aquela máquina fantástica registra ou não o tempo, elas, por consequência, foram conjugando os verbos. Por consequência, mas a questão não foi solucionada. Até porque não era a intenção. Vejam, a preocupação era como manter o espanto. Aqui
o Rubem Alves fala da criança quando ouviu com instrumentos e foi perguntando, mas afinal de contas, para que serve isso? Para que serve aquilo? Não é? Agora vocês imaginem, olha que bacana, nós podemos imaginar que ao tornarmos uma aula instrumento para a criança observe, se espante e ela faça perguntas, é outra possibilidade. Me lembra Paulo Freire? Ora, imagine uma criança traduzir tudo isso em possibilidades alfanuméricas. Letras e números. Está se alfabetizando. Vai poder grafar, vai poder ouvir, vai entender que sons diferentes naquilo que ela está escrevendo quer dizer coisas diferentes, que sinais diferentes dizem coisas diferentes. Olhem que fantástico. Que nos preocupamos mais com a caminhada do que o chegar. Chegar, todos chegam. Todos chegam à alfabetização, todos chegam a um tipo de conhecimento, todos chegam a determinadas posturas, mas as caminhadas é que faz a qualidade disso. É a caminhada o importante. A chegada é secundária. Todos chegaremos em algum lugar, em algum dia. Um abraço e até a próxima.